começou com um lindo bocejo de Cecília. Muito bem, estamos nós 11 aqui. Daniele, oi Daniele, minha querida, vamos botar aqui. Você já respondeu, né, Daniele? Aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dani. Cecília, Daniele, Giovana. Giovana? Quem está com Giovana? Sayonara, Mônica. Aqui deve ser a Icleia, Moto G. Sou eu. Regina Xavier. Olá, Regina. Cadê Regina? E Robertinha. Muito bem. Então, vamos ligar os nossos microfones. Boa tarde a todos. Olá, tudo bom, Regina, meu anjo? Saudades. Tudo bom, Saudades também. Eu estou curiosa para saber quem é Giovana. Giovana. Não? Pum, pum. Ok. Cristina. Eu. Ai, troca. Oi, Roberta. Você está me ouvindo? Picado, mas estou ouvindo. Giovana é meu teste. Tá o quê? É o teste Giovana dela. é meu teste. Giovana é seu teste? É o teste que eu faço com as conexões. Que interessante. Você cria essas pessoinhas, né, para te dar suporte. Interessante. Criadora das pessoinhas. Você cria as pessoinhas, tá certo. Eu estou com os meus sinais aqui, pronto. Eu estou tirando tela. Plim, plim, plim. Muito bem. Então, todos já identificados, seja bem-vinda, Giovana, que é um ser que não existe, mas também. Vamos lá. Cris, desculpa, você está me ouvindo ainda? Perfeitamente. Alto, claro. Pois é, será que você poderia desligar o meu microfone? Meu filho deixa aqui, eu não estou conseguindo desligar daqui, eu não sei como é que ele faz. Ana Vanessa, será que eu consigo desligar esse microfone, Ana Vanessa? Desliguei. E Cleia, pode desligar, querida? Quem quiser falar, basta ligar o microfone, ok? Deixa eu chegar para cá para ver a Regina que está lá no cantinho da minha tela, mas aqui eu quero acertar a Maria também. Né? Eu quero que ela fique fora. Fica aqui, Nossa Senhora. Muito bem. Então, nós estamos já nas considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, correto? Correto? Muito bem. Nós estamos no parágrafo que começa... Não. Nós estamos no parágrafo que começa a existência do homem antes do dilúvio geológico. Não é esse? Eu não sei porque eu estou continuando a ouvir plim-plim. Por que eu estou ouvindo plim? É de novo do celular. Por quê? Mas eu tirei seu som. Você tinha que estar sem som, amigo. É sem som mesmo. Pronto. Agora tiro. Então vamos lá. Vamos terminar o nosso capítulo 3. E nós estamos aqui falando sobre a criação. Estamos na última parte do capítulo, que é o item 59. Vamos chamar de item, não vamos falar de pergunta, porque não é uma pergunta. Aqui, Kardec, no item 59, faz considerações e concordâncias bíblicas, fala sobre referentes à criação. Então, vejamos aqui, no parágrafo que começa com a existência do homem. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, na verdade, uma hipótese, porque ele falou sobre isso, né? Aqui no texto, antes daqui. Então, a existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, na verdade, uma hipótese,
Mas eis aqui uma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido na Terra pela primeira vez 4.000 anos antes do Cristo e que, 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família, a que ele se refere a Noé, não é? Que construiu a arca para enfrentar o dilúvio. De uma única família, conclui-se que o povoamento da terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. Ele está falando sobre o Egito. Quando os hebreus chegaram no Egito, o Egito já era Egito há bastante tempo, com uma civilização extremamente próspera e muito bem estruturada como civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem se levar em conta a cronologia de certos povos, que remontam a uma época muito mais afastada. Teria sido, para os hebreus, nós estamos no ano 5.000 e qualquer coisa, não é isso? Eles não comemoram todo ano o Ano Novo Judaico? Se eu não me engano, eles não estão no ano 5.000 e qualquer coisa? Teria sido, deixa eu voltar aqui, de certos povos que remontam a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, portanto, que do 24º ao 18º século, isto é, que num espaço de 600 anos, ora, vamos combinar que 600 anos para a civilização é muito pouco tempo, né? No espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então desconhecidas, supondo-se que as outras não fossem, mas também que nesse curto intervalo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. Então, aqui, praticamente, né, derruba-se a teoria de ter na história de Noé uma história exatamente como aconteceu. Certo? Continua. A diversidade das raças vem reforçar ainda mais essa opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações das características físicas. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que o clima é capaz de determinar. Então, nós sabemos que a raça dita branca é branca porque no norte do planeta dava pouco sol, então a melanina não era ativada. Não é? Então, fica por causa disso a pele mais clara, o cabelo mais claro e os olhos mais claros. Né? Não há uma necessidade de se proteger de um sol que não castiga. Então, nós sabemos que até os olhos claros são mais sensíveis a uma luz mais intensa. Né? Já nas regiões equatoriais, nós vamos ter o quê? Peles mais escuras, cabelos mais escuros, olhos mais escuros, para que haja uma proteção natural contra a ação solar, o que mostra que a natureza é sábia, né? E a função principal da natureza, né, uma das, é proteger as espécies das próprias ameaças do ambiente. Então, nós vamos ter, né, quantas espécies têm características muito próprias para se adaptar bem ao ambiente. Não é? O camaleão muda de cor. Maravilhoso, ele se protege. Se ele estiver em cima da pedra, ele parece a pedra. Se ele estiver na árvore, ele parece a árvore. Se ele estiver no meio das plantas, ele parece as plantas.
porque vai mudando de cor. Então, a natureza ela é pródiga em oferecer recursos para ajudar as espécies a melhor se adaptarem e sobreviverem, né? E assim também aconteceu com a espécie humana. É interessante que fala-se muito de raças, não é? Raças. Você tem um cão Yorkshire, você tem um poodle, você tem um dog alemão. São todos o quê? Cães, não é? Da mesma espécie. Da mesma forma. Nós somos da mesma espécie. E às vezes parece que não. Mas somos da mesma espécie. Tem uns que a gente diz assim, ai, parece um bicho. Mas isso é falar mal dos animais, né? A gente não deveria dizer isso, né? Dizer que é um bicho é um elogio, né? Dizer que é um bicho é um elogio, Xande. Mas se alguém me chamar de bichinho, eu vou achar uma gracinha. Não me chama de barata, que eu posso ficar até magoada, mas fora isso, eu vou achar uma gracinha. Chamar de uma gatinha vai ficar feliz. Bom, vamos subir. Exame civil, diferentes constitucionais no profundo. Muito bem. O cruzamento das raças. Então, aí já vamos falar do cruzamento das raças dentro da espécie. Como também nós temos em outras espécies cruzamentos de raça, não temos? Vamos pensar aqui no Dachshund, é isso? Aquele cachorrinho salsicha? O Dachshund não, o Rottweiler, aquele cachorro que foi produzido pelos nazistas. Vocês sabem disso, não sabem? Que o Rottweiler foi produzido pelos nazistas? Vocês não sabem, não? Ele é mistura de duas raças de cães, né? Porque eles queriam que ele fosse feroz, né? E o bichinho aquele salsichinha, ele é danadinho, né? E pegaram um cachorro maior, fizeram o cruzamento e deu o Rottweiler. Não é Rottweiler. Desculpa. É o... Como é que é o nome daquele? Que tem aquele focinho preto de pelo... Doberman, é isso. O Doberman. Quem não tem medo de um Doberman? Eu tenho tanto quanto o Rottweiler também. Mas a mistura não foi do Rottweiler, foi para a criação do Doberman. Isso. E esse é um cachorro que assusta, né? Foi criado, acredito eu, assim, para isso mesmo. Foi criado. A intenção era assustar. Tudo ali assustava, né? Tudo no nazismo assustava. Até o cachorro era para assustar também. Vamos lá. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Tende a apagar os caracteres extremos. Então, vamos imaginar. Se as raças começam a se cruzar, tanto que a gente estuda na escola, né? Que se cruzar esse com esse, dá isso, esse com esse, né? Mameluco, não sei o quê, essas coisas. O cafuso, eu nem sei o que é, eu só fiquei acostumada. Mas você sai dos extremos. Se você cruzar um negro com um índio, um negro com um asiático, um branco com um negro, você não vai ter mais nem negro, nem asiático, nem índio, nem branco. Você vai ter o quê? A mistura, o meio termo disso. Né? O que é bastante interessante, porque as misturas dentro das espécies, as misturas de raça, elas promovem mais resistência às intempéries, né? As raças, quando se misturam, o produto é melhor. Se tem uma ideia de que as raças puras são melhores, não é? Mas as raças puras, até nos cães eu estou falando da beça de cão, né? Mas até nos cães isso também é conhecido. As raças puras têm saúdes mais frágeis. É por isso que o cão vira-lata, ele é super em tudo. É mais inteligente, é mais saudável. Já um cachorro de raça pura, ele é muito vulnerável a muitas coisas que o vira-lata, né? que é o cão de mistura, né? Não é. Que é bastante interessante dentro daquela perspectiva de seleção natural, né? Sobrevive o mais forte. E o mais forte é a mistura. E vamos pensar nisso. Vocês imaginaram se
a humanidade caminhasse para uma mistura sem fim, qual seria o resultado disso no final? Uma única raça. Não seria bastante interessante? Né? Ia ser bastante. Eu acho que seria interessante. Mas isso levaria muito tempo, assim como levou para se formar cada raça, para que as raças viessem a se misturar. Hoje já se mistura muito mais que se misturava 50 anos atrás, até mesmo pela questão do preconceito, né? Então hoje as raças já se misturam mais. Talvez daqui a uns 500 anos nós teremos muito mais misturas do que agora. Acredito. Se tiver, não sei como é que vamos estar daqui a 500 anos, né? Vamos estar em algum lugar, né? Eu acredito que a gente vai estar por aqui. Não sei como é que vai ser isso, mas como a gente é imortal, né? Com certeza a gente vai saber o que a gente vai estar por aqui quando isso acontecer daqui a 500 anos. Algum comentário, gente? Vocês vão deixar a fontezinha de novo? Eu Fala. Oi. Eu entendi você falar na situação da mistura das raças como uma adaptação, né? E aí sim a gente tem essa mistura e o fortalecimento é de acordo com a adaptação, seria isso? O fortalecimento para a espécie. Vejamos que a natureza... Só porque aí eu queria acrescentar, porque a gente tem algumas particularidades que são muito fortes relacionadas a algumas raças, e aí eu vou até físicas mesmo. Você tem uma raça relacionada a... Isso eu até estudei já, sobre a raça negra, por exemplo. O tamanho do calcanhar, eu acho, tem um tamanho diferenciado. Então, por isso, eles se destacam em saltos, em distância. Então, a gente normalmente... Corrida, a gente vê o Bolt, aquele corredor, né? A seleção de basquete normalmente americana, né? Então você tem uma situação direcionada exatamente por causa do físico mesmo. E aí eu vi que quem estuda essa parte de fisiologia esportiva vê mais isso, porque foi uma época da minha vida que eu estava estudando isso. E aí tem uma parte mesmo de um tendão, uma coisa assim, do pé que é maior. Eu achei interessante, só a título de, né? Como tem outras, devem ter para outras raças, né? Mas é um poder ali, né? Vejamos que a luta pela sobrevivência é que desenvolve habilidade. Né? Então eles estão lá, correndo no deserto, fugindo de leão, tigre. O pessoal da Europa está bem quieto, né? Aí pronto, fica com aquele pé trocado mesmo, porque não precisa de pé para nada, mais sentado do que em pé, né? E o outro está lá correndo, fugindo do leão, está com o pé desenvolvido. Isso tem que subir aí. Exato, mas isso é a luta mesmo pela sobrevivência, né? Então, a natureza vai adaptando para favorecer as espécies na sua sobrevivência. Quando você mistura, você leva os ganhos e mistura os ganhos com os outros que não tinham. Então, é uma forma de compartilhar suas conquistas com os coleguinhas, né? Verdade. Eu tenho a perna curta, então... Salto, não é comigo. Não se pode ter tudo. Vamos lá onde estamos. Estamos aqui, né? Cruzamento. O cruzamento das raças produz tipos intermediários, tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades, certo? Então, não há, vamos dizer assim, não há uma raça intermediária, ok? Não há uma raça intermediária. O que há é o cruzamento de duas raças. E isso vai possibilitando, vamos dizer assim, porque a gente fica pensando assim, mas então eu sou de que raça? Você não é de raça nenhuma, você é um ser humano. Na dúvida, você é muito mais do que uma raça. Você pode dizer assim, não, eu tenho ascendência africana e ascendência chinesa, certo? Aliás, eu não sei se vocês já viram, que a gente vive vendo vídeo de YouTube, né? Uma pesquisa que foi feita de mapa genético com um grupo de pessoas
né, irlandeses, franceses, né, pessoas que se acham assim, eu tenho sangue puro, não é isso? E eles ficaram em choque, e mexicanos, e de todas as partes do mundo. E muçulmano, judeu, africano, fizeram os mapas e eles descobriram as porcentagens que eles têm de raça no DNA. Então você tem 35% você é europeu, 20% você tem asiático, gente asiática. Eles ficaram chocados, quer dizer, está lá o judeu brigando com o muçulmano e, no entanto, a carga genética deles mostra que eles são irmãos, não são um de um lado e um do outro. Então, é muito interessante porque a gente fica trabalhando a ideia de raça, enquanto que os genes, os mapas genéticos, estão mostrando que a gente já não é mais raça pura, já faz muito, muito, muito tempo que a gente está miscigenado, né? Agora, é claro que existe a expressão fenotípica, né? Que é a expressão da aparência. E a aparência não diz tudo, a gente sabe disso, né? O que realmente fala de nós, o nosso retrato interior fisiológico, é o nosso mapa genético. Aí a gente vai dizer realmente da onde que veio esse corpo, da onde que a natureza foi pegar esse corpo, né? Porque esse corpo é só uma representação, né? Da evolução da espécie, que nesse momento da espécie humana, não é? E nesse momento, nesse planeta, eu me expresso através desse tipo de corpo. Esse tipo de corpo, nesse planeta, tem uma história que não tem tem tudo a ver com a história dos espíritos que habitam esse planeta. Mas como nós temos, às vezes, aquela visão do egoísmo, esse corpo é meu, a raça é minha, sabe como tudo é meu tesouro, my precious. A gente fica naquela coisa pequena, reducionista. Então, a gente não é corpo, é só uma expressão do espírito para esta encarnação neste planeta. Então, na verdade, esse corpo fala muito da história dos espíritos neste planeta. Isso é muito legal, né? Não parar para pensar? A gente pensa, não, mas a minha árvore genealógica. Ok, nessa encarnação, assim, outra encarnação, tua árvore genealógica vai ser lá na China. Né? Só não pode ser na Coreia do Norte, mas ok. Na China também está difícil, mas vamos seguir o trem. Vamos lá. E é interessante essa questão das crises das civilizações, né? Seja onde for e que crise for, não interessa, tudo passa, né, gente? Aí estão os homens, né? Os homens que eu digo não são os homens do sexo masculino, né? Os homens, a humanidade, os seres da humanidade. Continuando fazendo tudo pelo poder na Terra, né? É impressionante. Entra século, sai século, entra milênio, sai milênio, e eles continuam com a síndrome do pink cérebro, né? Cérebro, o que vamos fazer amanhã? Pink, vamos conquistar o mundo. Continuamos com essa síndrome, né? Bom, antigamente eu acredito que se fosse pior, né? Vamos pensar nas tribos bárbaras, todo mundo querendo matar todo mundo. Acho que hoje está menos, mas ainda tem um povo muito maluco aí tomando poder. Até porque eles são malucos, né? Eles fazem de tudo para tomar o poder, mata a própria mãe. Às vezes chega lá. Alguém que está disposto a fazer tudo, como se não houvesse amanhã, matar quem quer que seja. Eu estava vendo uma chamada de uma série nova sobre a Revolução, é uma série que eu acho que no Netflix. E a chamada dizia assim, que quem conquista o poder é quem não tem medo de morrer. Eu achei bastante interessante, né? E é interessante, porque se tivesse medo de morrer, não fazia tudo para conquistar o poder, né? Porque depois da morte vem o quê, né? E se as pessoas se perguntassem mais isso? Vem a conta. Vem a conta, né, Regina? Exatamente isso. Vem a conta e vamos ter que pagar, não tem jeito.
Como então explicar a sua existência? É isso mesmo? Tem havido cruzamento de raças? Não, estou aqui. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários, tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz. Tá? Não produz caracteres, é só uma mistura, é o que ele diz aqui. Apenas cria variedade desses caracteres. Ora, para que tenha havido o cruzamento das raças, era preciso que houvesse raças distintas. Como então explicar a sua existência dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? E isso dentro ainda da visão da hipotética história de Noé ser realmente expressão da realidade. Como admitir que em alguns séculos, no caso 600 anos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado a um ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Não dá. Uma tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Ele conclui dizendo: tudo se explica ao contrário, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que lhe é vulgarmente assinalada pela Bíblia, né? Que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, né, que teria envolvido todo o planeta, levando-se em conta, finalmente, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental. Forma alegórica peculiar ao estilo oriental. Então, seria essa forma de contar uma história de forma alegórica, e aqui Kardec ainda diz no estilo oriental, essa história de Noé. Para trás. Assim, a qual essa história se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não contestar com tanta leviandade as doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir os que as combatem. Vamos voltar. Vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, aqui ele diz que essa história do cataclismo, né? Nós temos também na Atlântida, não temos? É uma outra história de cataclismo. Então, nós vamos ter muitas histórias à volta do globo, nas civilizações, de cataclismos, né? De situações, porque houve uma mudança geológica em todo mundo, não houve? Então, houve mudanças que afetaram vários grupos humanos ao redor do globo, não apenas aquele grupo de Noé. Haviam outros grupos que sofreram também com os embates geológicos do planeta, né? Só para citar a questão mesmo da Atlântida, que estava no meio do Oceano Atlântico, quando ali havia terra, e depois deixou de haver e ela ficou submersa. Bom, assim conta. Foi Platão que contou a história de Atlântida, não foi? Vocês me ajudem? Universitários. Quem contou a história de Atlântida? Procurem aí no Google. Por isso é prudente não contestar com tanta leviandade as doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir o que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem quando caminham ao lado da ciência. Então, claro, veja bem, olha que interessante. Ele primeiro mostrou que a história de Noé não podia ser verdade como expressão de um cataclismo mundial, mas que outras civilizações contaram histórias de outros cataclismos. Platão. Platão mesmo? É. Muito bem. Então, é daí. Saiu daí.
Então, o que nós achávamos que era apenas alegoria, várias civilizações contando a mesma coisa, será que realmente civilizações que não se conheciam e estão contando uma mesma história de catástrofe, de sobrevivência? Então, será que isso realmente não aconteceu em todo o globo? É isso que ele quer dizer, que essa história contada pelas civilizações, que é tida isoladamente como lenda, que podem estar, sim, representando algo que a ciência no futuro vai descobrir que aconteceu e que foi contada na história das civilizações. Não é interessante isso? As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem quando caminham ao lado da ciência. Esse é o único meio de não mostrarem um lado vulnerável ao ceticismo. Então, antes da gente dizer que isso é besteira, que não aconteceu, que não vale nada, Kardec começa falando, olha, isso realmente, em termos mundiais, não faz sentido. Aí ele vem explicar o período, né, as pessoas povoando a Terra, mas que, muito de forma interessante, outras civilizações contam também o mesmo tipo de história em outros contextos que aconteceu. Não foi reunir os animais, pegou numa arca e entrou, não. Essa foi a história lá do grupo de Noé. Mas aconteceram outras coisas, outras grandes catástrofes que são contadas em outras civilizações. E isso, em algum momento, quem sabe, alguém não vai juntar os pontos e vai... Mas precisa coragem, né? Precisa coragem. William Crookes recebeu o prêmio Nobel, mas apenas depois de ter se dissociado dos estudos espíritas, de materializações de espíritos, né? Estudos que ficaram registrados fotograficamente, né? Como o espírito da Kate King, e ele fez estudos maravilhosos, mas para continuar sendo aceito pela academia científica, teve que abrir mão desses misticismos e aí foi lá premiado com o prêmio Nobel. Comentários. Cara Sayonara, como estás? Está bem? Estou lendo seus lábios, muito bem. Queria saber se a Giovana tem alguma pergunta. Adorei o nome. Giovana é o nome da filha da Nina. Muito bem. Comentários? Não? Estão todos animados para começarmos princípio vital? Capítulo 4. Agora vai começar a esquentar. Vamos falar de seres orgânicos e inorgânicos. Não vai esquentar de pronto, né? Depois sobre a vida e a morte, aí já fica melhor. Inteligência e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Isso aqui é uma introdução de Kardec, tá? Isso é uma introdução de Kardec. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. São os minerais, a água, o ar, etc. Questão número 60. A gente estava lendo cada uma pergunta? Ou não? O que vocês acham? O que vocês preferem? Prefiro que você leia. Você prefere, Regina Xavier? É porque fica mais uniforme. Tá bom, Regina. Vocês concordam? Se alguém disser assim, mas eu queria ler. Não tem problema. Quem quiser ler, titia, deixa ler. Mônica quer ler? Mônica. Gostaria. Eu fui direto, olha lá, viu? Posso ler, sim. Senti suas vibrações. Tá certo. Energia. Então, olha, você lê 2 perguntas, tá bem, Mônica? Tá bom.
É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Muito bem, vamos dar uma paradinha. Então, existe uma lei de atração, uma lei de atração da matéria, ok? Que deixa a matéria numa forma ou noutra forma, certo? Então, existe uma organização. Ela começa o quê? Na agregação dos átomos, depois das moléculas, e assim a matéria vai se estruturando, né? Da menor parte da matéria, né? Até uma matéria cada vez mais e mais complexa, certo? Tudo bem? Todo. 61, por favor, Mônica. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Muito bem. A matéria é sempre a mesma. Vocês concordam? Alguém discorda? Não. Quem que vai discordar da falange do Espírito Verdade? Eu já concordo de saída. A matéria é sempre a mesma. Ora, qual é a matéria-prima da matéria? Exatamente. Muito bem, dona Thelma, a senhora apareceu. Eu não pensei que hoje fosse quarta-feira, achei que era terça. Você está boicotando este estudo. Não faça isso. Agora que eu me dei conta que hoje esse feriado me atrapalhou o calendário. O fluido cósmico universal te trouxe, te atraiu para cá. Seja bem-vinda, é isso aí. Então, a matéria é sempre a mesma. A matéria-prima é sempre a mesma. É tudo fluido cósmico universal, só que ele vai se diferenciando. Nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Então, ela tem um tipo de fluido diferente. Porque o fluido é matéria, vocês concordam? O fluido é matéria. Então, além de todos os fluidos que compõem, por exemplo, aqui. Temos aqui uma matéria. Essa matéria aqui, ela já foi animalizada? Ela já foi animada? Ela já teve vitalidade? Teve da vegetal. Ela já teve vitalidade, quando ela era uma árvore. Árvore. Certo? Lembra que eles falaram que os vegetais estão incluídos. Então, quando chega-se a um estágio, né, reino mineral, vejamos que no reino vegetal existe a implementação de um fluido que vai favorecer a vitalidade daquela matéria. E ali, então, vai começar a haver uma ação orgânica, que não havia no estado de mineral. 62. Alguma questão? Tudo bem, gente? Sobre aqui, até aqui, 6061? Sayonara, vamos lá. Vê as próximas duas. Mas só não pode mais casclete na minha aula, não. Hein? Qual a causa, 62, qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Muito bem. E o que é esse princípio vital, cara, Sayonara? Acabamos de falar, Sayonara. Você estava prestando atenção? Uhum. É um fluido. Fluido, né? É verdade. É um fluido. Então, qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Esse princípio vital não é o princípio material nem o princípio espiritual ou inteligente. Vocês estão vendo que é um terceiro princípio? Deus cria princípio espiritual, o princípio inteligente e princípio material, correto? É isso que ele cria. O princípio vital vai ser uma diferenciação do próprio fluido do
Vital. Ah, estão me perguntando? Não, eu estou tentando ler os lábios de Thelma. É o que, Thelma? É do Universal? Qual a causa da animalização da matéria? Então, matéria, princípio material. Sim. Então, essa matéria começa a ter ânima, ela começa a ter uma expressão. Esse princípio espiritual que estava, porque ele quando foi criado, não foram juntos? Às vezes estava dormente. Ele estava latente, exato. Latente. Estava latente. Num determinado momento, começou a ser ativado, vitalizado. Ele começou a usar. Ele começou a funcionar. Ele saiu do estado de latência. E a partir daí, nós começamos a ver essa matéria ter ânima, começar a ter vida. É esse princípio inteligente que vai começar. Bem, todos nós temos esse fluido vital, não é? Que é o que nos animaliza. Se nós não tivermos, o nosso espírito consegue se ligar a essa matéria? Não. Daí a história dos zumbis. Tá? Daí a história dos zumbis. Na história do zumbi, há uma ligação de um espírito com uma matéria putrefata. Essa matéria apodrece porque não tem mais fluido vital ali. Não há como ligar o espírito àquele corpo. Aquele corpo não tem mais vida. Aquele corpo retornou à natureza. Não há como refazer os vínculos. Portanto, a ideia de um zumbi dentro da doutrina espírita é uma ideia totalmente fantasiosa. Fantasiosa. É concebível na fantasia. A mesma coisa do retorno da múmia. É o zumbi egípcio. O retorno da múmia é o zumbi egípcio. Aí eles fizeram uma releitura e fizeram os zumbis modernos. Mas é a mesma coisa, não há mais vínculo fluídico que possibilite a animalização daquela matéria. Por isso ela apodrece. Porque o que faz com que a nossa matéria não apodreça, vamos pensar, o que é que faz que a nossa matéria não apodreça? Porque neste momento, Thelma... O princípio vital, não? Não responda, Thelma. Vamos pensar. Você está ligada à sua matéria. Tá? Por que o seu corpo não começa a se deteriorar? Para responder? Porque ele tem vitalidade. Não só isso. Ele está agregado, como desde lá no minério, da fase mineral, né? Ele está agregado. Existe alguma coisa que mantém. Ele mantém ele unido. Unido e tudo. Funcionando tudo certinho. E o que Isso. faz isso tudo acontecer certinho? O pensamento. A mente. A O mente. espírito. É o espírito. Entende? Mas nos animais não é assim, nem nas plantas. Não é. Porque nos animais e nas plantas não existe uma evolução moral. Então, a nossa existência nesse corpo é totalmente diferente de qualquer outro ser da criação. Porque a evolução do vegetal, a evolução do animal é uma evolução anímica. Então, tudo funciona como num programa. Existe um chip com um programa onde nascer, crescer, multiplicar, morrer. Esse é o programa básico de uma espécie, não é? Toda espécie vai ter como missão principal, fundamental, se manter como espécie. Aliás, a espécie está sendo o nosso tema, né? Se manter como espécie. Então, existem mecanismos para isso. Mecanismos automatizados. Então, a abelhinha, ela não controla, tipo assim, não estou gostando dessa flor, não, essa flor também.
vou escolher outra flor para fazer. Ela não vai chegar a esse tipo de elaboração. Ela vai fazer o que ela está programada para fazer. Ali não há nenhum tipo de raciocínio, de livre-arbítrio, de capacidade de escolha. Não é isso que está em pauta. Ali está sendo desenvolvido o princípio. Instinto. Através do instinto. O instinto é aquele fio, aquela estrada iluminada para você, não tem erro. É só seguir. Tá? E aí, aquele princípio inteligente vai poder progredir até chegar na condição humana. Nesse momento, ele se torna o quê? Espírito. E aí dizemos, criado simples e ignorante. É nesse momento do simples e ignorante que começa a grande saga do espírito rumo à perfeição. Então, a partir deste momento, é claro que no início, como bebê, vamos pensar juntos. No início, como bebê, eu acredito, tá? Eu fico pensando às vezes como esses seres têm que dar de 10 a 1000 na gente, né? Aí a gente pensa num bebê. A gente deixa um bebê sozinho? Um bebê precisa de supervisão, não precisa? Muito próxima. Então, imaginemos os planetas com espíritos na fase primitiva. Né? Aqueles espíritos que estão ali começando, que estão muito, muito, muito instinto. Mas eles vão ser colocados a começar a fazer escolhas. As escolhas vão vir. Quem vai sobreviver no grupo, quem vai mandar, se vai haver morte, se vai haver expulsão. E é isso que antes era feita na matilha, que antes era feita no grupo, entre os animais, que vai começar assim. Talvez a gente vendo de fora vai dizer assim, mas eles são os animais, mas não são mais. Né? São as primeiras experiências do espírito. Deve ser uma... Vocês viram aquela cena fantástica, que eu acho que representa perfeitamente esse momento, que é a cena do filme do Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, né? Quando aquele homem das cavernas joga o osso para cima. Não, ele quebra, né? Ele bate e o osso quica para cima, né? E aí quando cai, aí vem o monolito. Aquele monolito é a razão, né? Aquele monolito muda tudo. Aquele monolito é a criação do espírito, simples e ignorante. A partir daí ele deixa de ser um animal e passa a ser um espírito, começando a grande jornada de evolução espiritual. Né? E aí, é claro, estávamos dizendo que nesse período ele vai ter uma supervisão, ele vai ter as babás, vamos chamar assim, né? Esse homem primitivo, ajudando ali, claro que o livre-arbítrio dele não é tão livre, já que ele está amarrado aos instintos, né? Mas ele vai ter suas experiências de escolhas e vai estar muito, muito assistido pelos espíritos superiores. E as suas escolhas não vão nem de longe ter o peso das nossas hoje. Certo? Então, quando o espírito primitivo mata alguém, porque simplesmente esse alguém tirou o pedaço de carne que ele queria comer, é diferente da gente fazer isso hoje. Certo? Então, totalmente como uma criança e um adulto. Aí fazemos essa grande transição, uma grande transição, que eu acredito que seja assim, chocante de se ver. É quando o espírito sai do mundo primitivo e entra no mundo de provas e expiações. Deve ser assim, nossa, deve ser uma alegria, deve ser tirar a criança do berçário e colocá-la na escola primária. Ela já tem autonomia, já não usa mais fralda, ela já responde a comandos, não faz isso, não faz aquilo. E aí a gente se depara com o quê? Com os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, tira dedo da tomada. Não, 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 não. Por quê? Porque muito imaturos, precisamos de limite, limite, limite e não. Não adianta explicar, porque não vai entender, é só não mesmo. Então, esses somos nós, começando a jornada como espíritos imperfeitos, porque também lá, no mundo primitivo, também estávamos imperfeitos, não estávamos? Existe espírito primitivo, gente?
Não existe? Existe. Existe. No planeta primitivo existe. Existe planeta primitivo. Os espíritos são imperfeitos, bons e puros. Certo? Na última classe, o que nós temos? Espíritos impuros, não é isso? Na última, não é impuros? São aqueles que se comprazem no mal. Vamos pensar naquele lá que tiraram um pedaço de carne dele e matou o cara. Ele se compraz no mal? Não sei se compraz, mas não faz muita diferença para ele fazer aquilo. Né? De repente ele não mata por prazer, né? Ele mata porque é o natural, né? Para sobreviver. Exatamente. Então, é o instinto falando mais alto. Né? Exatamente. Ele se compraz em sobreviver. Isso. E vai fazer. Não ir matar. Vai fazer o que tiver que fazer. Mas o mal, o matar, é uma consequência do egoísmo. Né? E o egoísmo é característica infantil. Então, quando fala comprar no mal, a gente faz a leitura de mal como maldade. Mal não é maldade. Tá. Mal é imperfeição. Então, quando alguém ainda se compraz na imperfeição, ou seja, vou matar sim porque a comida era minha. Egoísmo, orgulho, não são os vícios? Só que para este ser, esse vício ainda é padrão de vida. Ele ainda não aprendeu que isso é um vício moral. Ainda tem a questão moral, né? Não, para ele isso é padrão. Ele não vê nada de errado. Então, esse se compraz no mal, ainda, porque o se compraz no mal é você justificar pelo seu instinto tudo de ruim que você faz, moralmente falando. Ah, mas ele tirou a minha mulher, eu tinha que ir lá e matá-lo. Eu estou num grupo de babuínos. Não é? Não são mais homens, são babuínos. Você vai ver isso. 2 babuínos podem lutar até a morte por uma fêmea. Mas isso é um instinto falando. Isso é seleção natural pelo macho mais forte, que tem o jeito de escolher a fêmea e acha que ser a que melhor vai dar continuidade à espécie. Aí o macho alfa ser esse representante mais forte da natureza, a natureza diz, é ele mesmo, ele está podendo, é ele que vai dar condições da espécie sobreviver, então com ele não abrimos. Então, quando esse ser entra no mundo moral, todos esses valores são postos em xeque. Tipo assim, olha, esse mundo que você via por essa lente não existe mais. Não existe mais. Só que nós estamos, alguns milhares de anos depois disto, e muitos ainda funcionam com esta lente, onde os fins justificam os meios, e esses fins muitas vezes são simplesmente a satisfação do orgulho e do egoísmo. E agora eu estou vendo que nós passamos 2 minutos das 18 horas. Passa muito rápido. Ora. Nós paramos na 62? Sim. E vimos a 62, né? Então, fizemos um pequeno tour pela criação, pela evolução. Foi legal, gostei. E é tão legal isso, porque a gente fala coisas que, sinceramente, eu nunca tinha pensado. Muito legal. Esse momento de quarta-feira, vocês não têm noção como está me fazendo bem. Muito bom. Cadê uma capa de livro? Tá aí no chão. Oi? Para mim também. Que pena que passa tão rápido, né, Mônica? Muito rápido. Pode fazer algum questionamento ainda? Claro, meu amor, claro. Você comentou aí que quando esse ser já passa para o mundo de imperfeição, de provas e expiações, né? Se torna esse ser imperfeito, ele já entra numa questão que a moralidade vai influenciar nas suas decisões de loteria, né? Deixa eu só interromper um instantinho você. Porque nós falamos bastante sobre o mundo primitivo, falamos sobre a entrada no mundo de provas e expiações, depois voltamos para o mundo primitivo.
Na verdade, nós não entramos no mundo de provas e expiações. Se você me lembrar semana que vem, a gente pode fazer essa entrada. Entendi. Tá. É sobre o período de provas e expiações que você ia perguntar? Eu acho que sim, porque o que eu ia finalizar é que se ele já está nesse tipo de discussão, na verdade, ele já tem condição de... Mas é uma retórica, você já respondeu o que eu ia perguntar. Porque se ele já está nessa situação de desculpar a ação com uma situação, ele já sabe que ele errou, mas ele está desculpando com uma eu pensei até só para complementar, eu pensei numa cena que eu vi também de um filme, e que o drogado ele tinha sido preso, e ele tentava sair do crime que ele tinha sido acusado, de homicídio de 2 pessoas, exatamente em razão da droga que ele tinha consumido. E estava numa situação ali que ele tinha noção que ele tinha feito, mas ele queria ser internado no hospital psiquiátrico, mas ele tinha a noção da situação. Aí foi mas sabia também que estava sofrendo a ação da droga toda e que ele ia entrar numa situação de estava sob efeito daquilo dali, então por isso ele tomou aquela decisão naquele momento que ele teve que roubar um lugar e matou 2 pessoas e tal. Mas aí já é onde você falou, né? Já é no outro, quando já há essa consciência. Quando nós estamos lá no mundo primitivo, nós não temos ainda desenvolvida a inteligência, certo? Então, a inteligência, na lei do progresso, primeiro se desenvolve a inteligência, depois se desenvolve a moralidade, certo? E a gente vai entender por que você vai ter pessoas que estão no mundo de provas e expiações tendo ações primitivas, no sentido, né? Lembrando esses companheiros lá dos mundos primitivos. Porque eles têm inteligência. Eles sabem o que é certo e errado, diferente daquele lá que matou porque o cara pegou a carne do colega do lado. Entendeu? Ele sabe que é errado. Ele pode justificar, foi a droga, foi isso, foi aquilo, mas ele está enganando a quem? Porque quando ele desencarnar, mesmo que ele tenha oportunidades e tal, a consciência dele vai exigir reparação, coisa que aquele daquele mundo primitivo não exige. Mas aí, no caso daquele que foi banido de um mundo de expiações e provas para o mundo primitivo, né, ele já tem o conhecimento de causa. Desculpa, eu falo nisso que eu não ouvi. Aquele que foi banido, né, do mundo de expiações e provas para o mundo primitivo... Não. Quem foi banido de um mundo de expiação de prova para o mundo primitivo, por favor? Não, estou falando de um ser que já passou por esse processo e volta para o mundo primitivo. Ele não volta. Quem disse? Isso é retrogradar, Regina, não existe isso. Não, retrogradar não. Não existe os exilados de capela que vieram de um mundo para o mundo inferior? Não, eles não vieram para o mundo inferior. Eles vieram para o mundo evolutivamente inferior. Não estou dizendo que eles se tornaram primitivos. Não, amor. Mas a ação deles no mundo primitivo é de alguém que já tem uma vivência, um conhecimento. É isso que eu estou falando. Regina, deixa eu te falar um negócio. O pessoal de capela, eles não vieram para o mundo primitivo. Eles vieram para o mundo de provas e expiações. Que seja. Sim, não, que seja muito diferente. Regina, o mundo de lá passou a ser um mundo de regeneração. Mas você não pode ser banido para o mundo primitivo? Não pode, porque isso é voltar atrás. Veja bem, eles estão no 2º andar. O povo todo passou para o 3º, eles continuam no 2º, eles não podem ir para o 1º. O mundo que eles estavam subiu, eles continuam aqui. Eles vão para um outro mundo que está no 2º andar. O mundo deles era de provas e expiações e passou para ser um mundo de regeneração. Eles não podiam subir para o 3º andar, eles estavam no 2º. Eles foram para um mundo de 2º andar. Eles foram para um outro mundo de provas e expiações. Só que mundo de provas e expiações, ele vai... Vamos lá, quando começou o mundo de provas e expiações? Vamos pensar... Moisés, antes do Egito, lá nos primeiros, 4.000 anos, como a gente está falando aqui, Noé, 6.000 anos, a coisa estava, nós temos lá 6.000 anos atrás, e nós temos 2020.
Você olha uma foto de 6.000 anos atrás, você olha uma foto de 2020 e você pensa, mas isso não é o mesmo mundo. Mas é o mesmo mundo de provas e expiações. Então, a gente vê que o espectro de progresso de um mundo de provas e expiações é muito amplo. A gente passou por cruzada, Idade Média, guerras, a gente está aqui. Isso tudo é provas e expiações. Então, quando eles saem lá de um mundo que está para regeneração, aquele mundo já está assim, luz está piscando lá. Aí a gente diz assim, gente, mas eles são luz. Não são, porque eles não podem subir. Todo mundo subiu e eles não subiram. Eles ficaram presos no segundo andar. Aí precisam voltar para um mundo de segundo andar. Só que eles vão voltar para um mundo de segundo andar, mas lá no início do corredor. Então, ele já tem mais evolução, nesse sentido de conhecimento. Evolução intelectual. Pois é, eles já sabem muita coisa que os outros não sabem. Entendeu? Mas a responsabilidade deles, mesmo estando no mundo mais atrasado, é isso que eu quero dizer. Não afasta porque ele está lá, porque ele já viveu a experiência. Sim. Em outro mundo mais adiantado, num plano mais adiantado. É isso que eu estou querendo dizer. A responsabilidade, mesmo ele tendo voltado a esse mundo mais atrasado, a responsabilidade dele continua a mesma. Não é igual a de um que é nativo dali ainda, que ainda não passou por esse processo, que está começando. Entendeu? Que não voltou. Eles não são só responsáveis, eles receberam uma excelente oportunidade de progresso. Inclusive aqueles que foram para o Egito, está lá contado em Caminho da Luz, por Emmanuel, não é? Sim. Aqueles que foram para o Egito fizeram com que a civilização egípcia desse esse grande progresso, eram os que estavam mais ou menos comprometidos do grupo dos exilados, e após alguns milhares de anos, eles retornaram para a Terra. E a civilização egípcia desapareceu. Esse grupo voltou. O resto ficou. Será que somos uns D? Nós. Isso realmente não importa. Eu acho que não. Eu acho que não acho nada. Não acho nada. Não tem noção. De Pindamonhangaba, Paraguai, Cuba, alguma coisa. Muito bem. Eu só falei, Regina, porque é muito importante a diferença entre o mundo de provas e expiações e o mundo primitivo, tá bem? Foi só isso a minha observação, tá bom? Eles vieram... porque é o limite, né? Entre um começo de um e o final da outra, né? Então... pode ser para o início de provas e expiações, mas vieram para o provas e expiações, porque eles são espíritos que habitam escola primária. A escola deles passou a ser uma escola de segundo grau, né? Ensino médio. Mas eles não tinham nota para ir para o ensino médio. Eles continuavam no primeiro grau. Então, eles foram transferidos para outra escola, que era também do primeiro grau. Porque a gente não regride, né? O espírito não regride. Né? Exato. Então, eles continuaram no provas e expiações, só que eles foram para continuaram no mesmo nível. Atrasado. Né? Não estava errado como estava. A gente sabe que o espírito não regride. Isso é taxativo, né? Não precisa nem falar. Estou falando da volta, entendeu? Para um mundo mais atrasado. E essa volta não poderia nunca ser um mundo primitivo, já no estágio para o final. Eu corrigi, Regina, por quê? Porque você sabe disso, mas às vezes as pessoas podem interpretar isso aí. Você falou de outra forma, entendeu? Então, só para tornar a sua fala mais didática. Eu entendi que você entendeu e eu entendi. Mas pode ser que outra pessoa não entenda tão bem, porque tem esses todos meandros, né, que às vezes as pessoas podem não saber. Tá bom? Eu estou com necessidade de falar um pouquinho. É isso. Então, semana que vem, dia 21. 21 do 10 do 20. Eu já estava 03. Tá bom, gente, olha. Muito bem. Boa noite, boa semana. Fiquem com Deus, uma boa semana, muita paz. Boa semana, desculpa o atraso aí, minha enrolação. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, meninas. Tchau, Cris. Peraí. Ana Maria, você apareceu, Ana Maria? Tudo bom, minha querida? Bom te ver, tá? Beijos. Tchau. Beijos a todas. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parar a gravação aqui.